Olá pessoal, boa noite. Hoje é a nossa última aula, tá bom? Ministramos, né, a disciplina inteira por aqui. Nós tivemos uma aula só, presencial. Agradeço a vocês pela paciência, né? E que apesar, né, da gente passar por tudo isso, que ninguém esperava, ninguém queria, né? Mas estamos aí e para vocês é mais uma etapa que está se concluindo, né? Não desistam, vamos firme que a gente chega lá, tá bom? E na aula de hoje, então, para encerrar nossa disciplina, a gente vai falar um pouquinho dos efeitos, né, do raio-x, dos efeitos da radiação nos tecidos corporais e como que a gente vai fazer para se proteger, então, contra essas radiações ionizantes. Então, né, a área, né, que vai estudar os efeitos da radiação nos organismos vivos é a radiobiologia. Essas alterações, elas vão modificar, né, as células, e essas modificações no nosso organismo, elas podem persistir por horas, décadas e possivelmente por gerações, certo? Porque ela vai alterar a genética. Células modificadas podem levar ao desenvolvimento de câncer ou distúrbios, né, nos descendentes que foram expostos à radiação. Então, como que, né, a radiação vai agir nos seres vivos? Ela vai, né, tem dois meios: o efeito direto, que vai ionizar as macromoléculas biológicas, né, vai agir ali diretamente nas células, ou o efeito indireto, né, que ela vai ionizar moléculas de água, né, vai acontecer a quebra da molécula de água, do H2O. E nessa quebra são liberados radicais livres, e esses radicais livres liberados, né, na hora da quebra, vai alterar as células do nosso organismo. Então, o efeito da radiação, né, ela é dose dependente. Se, né, eu tenho uma dose menor, um pequeno número de células perdidas, não vai afetar a função dos órgãos. Agora, né, se eu tenho uma alta dose de radiação e um grande número de células perdidas, a gente vai apresentar manifestações clínicas. E como que funciona então, né? Quais são as células mais afetadas pela radiação? São células com alta taxa de mitose. O que significa isso? Células que se proliferam muito rápido. Por isso que muitas vezes nós usamos, né, a radiação como um tratamento para o câncer, né? Que é a radioterapia. Porque o tumor, ele tem essa alta taxa de mitose, né? Ele vai se proliferando e aumentando cada vez mais. Então, né, como essas células que têm alta taxa de mitose são mais radiosensíveis, elas também são utilizadas no tratamento do câncer, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre pessoas tratadas com a radioterapia, tá bom? O que isso vai ocasionar na cavidade oral? Não sei se alguém de vocês... É mais a título de curiosidade mesmo, tá? Não sei se vocês conhecem alguém, já teve alguém na família que precisou passar por um tratamento, né? Um tratamento de câncer, ali usando a radioterapia. E muitas vezes essas pessoas têm cáries, né? Cáries dentárias enormes, né? Sofrem com isso, né? Tem a boca seca, tem feridas ali na boca que não consegue cicatrizar. E o porquê isso acontece? Então eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre a cavidade oral. Então, né, como essas células que têm alta taxa de mitose, que é o caso, né, do tumor,
né? Elas são radiosensíveis. A gente utiliza a radioterapia para o tratamento, certo? Mas as células da cavidade oral, elas também possuem uma alta taxa de mitose, tá? E quando a gente faz o tratamento, é a mesma coisa quando a gente toma um remédio. Por exemplo, eu tô com dor no dedão do meu pé. Eu tomo um Dorflex, certo? O Dorflex, ele só não vai agir só lá no dedão do meu pé. Não, ele vai agir no organismo como um todo. Então, se eu tô com uma dor de cabeça, a dor de cabeça vai passar junto também, né? Por exemplo, tô com dor no corpo inteiro, toma um Dorflex que passa. Então, eles não têm essa especificidade. E é a mesma coisa com a radioterapia. Quando eu faço radioterapia para, né, um órgão específico, tem um efeito colateral no organismo como um todo, tá? E a cavidade oral, por ter essa alta taxa de mitose, ela sofre as consequências da radioterapia, tá? Por conta, né, da alta taxa de mitose. Então, eu vou falar aqui para vocês a título de curiosidade mesmo, tá bom? Desses pacientes, né, tratados com a radioterapia, com a radiação, quais são os efeitos colaterais que a gente vai apresentar na boca. Então, lá, próximo ao final da segunda semana de radioterapia, a mucosa apresenta algumas áreas de vermelhidão e inflamação. O que é a mucosa? Aquela área ali da bochecha, tá? A gengiva, tudo é considerado mucosa. E ela já apresenta algumas áreas de vermelhidão. Por quê? Ela não consegue manter o tecido saudável porque está sendo destruído, tá? E aí ocasiona mucosite. E ao final da terapia, né, da radioterapia, a mucosite em geral é mais grave e a mucosa encontra-se ulcerada. Então, olha aqui. Toda essa área vermelha aqui, ó, aqui branco, tudo é ulceração. Porque a mucosa ela não dá tempo dela se restituir. A radioterapia vai matar essas células e ela não consegue se formar novamente. Então ficam essas áreas vermelhas e ulceradas. Outra área, né, também que é afetada pela radiação, né, pela radioterapia, são as papilas gustativas, tá? O sabor dos alimentos. Então, pacientes normalmente notam perda do paladar durante a segunda ou terceira semana de radioterapia. E a radioterapia em geral provoca uma redução de 1.000 a 10.000 vezes no paladar, tá bom? Então, também essas células não conseguem como eu posso falar? Voltar ali ao normal, né? Porque ela está sendo destruída constantemente pela radioterapia. Então, também vai perder as papilas gustativas, tá? O gosto dos alimentos. E a glândula salivares, tá bom? Que é onde a gente produz saliva, tá? Que são essas três principais aqui, ó. A glândula parótida, que fica aqui bem perto do ouvido. A submandibular, que fica bem aqui nessa região de ângulo, tá? E a sublingual, que fica bem aqui embaixo da língua, tá bom? Também há uma redução acentuada na secreção de saliva, tornando a boca seca, tá bom? E sensível, né? A deglutição também fica difícil e dolorosa. E o que acontece? A saliva ela é muito importante para a nossa boca, tá? Ela tem um papel, né, na hora da formação do bolo alimentar. Lembra, né? Os incisivos cortam, os caninos rasgam, os pré-molares trituram e os molares amassam. E juntamente ali com a saliva vai se formando o bolo alimentar, como se fosse fazer a massa de bolo mesmo. Tem que pôr ali um leite, né, para dar uma consistência melhor. E se eu não tenho essa saliva, a minha deglutição, né, fica sensível, fica difícil, fica dolorosa, tá bom? E além disso, a saliva, ela também tem um papel de detergente,
tá? Ela limpa as nossas superfícies dentárias, tá bom? Claro que não substitui a escovação, né? Mas ela é um meio ali protetor para evitar a cárie, né? Porque o que é a cárie? A cárie é o restinho de alimento que ficou ali grudado no dente. Aquele restinho de alimento grudado no dente serve de alimento para as bactérias. As bactérias, então, quando elas começam a se alimentar daquele resto, né, de alimento que ficou na boca, elas vão produzindo um ácido e esse ácido ele corrói o dente. Isso é a cárie, certo? Então, se eu não tenho a saliva ali para limpar aqueles restinhos de alimento, a minha probabilidade de ter cárie é muito maior, tá bom? Então, devido ao baixo volume de saliva, esses pacientes são mais propensos às cáries de radiação. Até tem um termo específico para isso, porque pessoas, né, que são submetidas ao tratamento radioterápico têm a boca seca, têm diminuição da saliva e são mais propensas a ter essas cáries de radiação. Então, o que é, né? As cáries de radiação, aí a destruição é bem grande, tá vendo? Muito maior do que uma cárie comum, né? Que a gente lida ali todos os dias no consultório. Então, devido à reduzida ou ausente ação detergente normal da saliva, há um rápido acúmulo de restos alimentares, certo? Então, o que é? Não é a irradiação dos dentes por si só que vai desenvolver a cárie, mas não, a falta da saliva, né? A falta dessa ação detergente da saliva vai acumular mais alimento entre os dentes, tá bom? Então, associado a uma higiene oral não, né, tão boa, vão levar ao aparecimento das cáries de radiação. E além disso, né, se os dentes também estiverem em desenvolvimento, certo? Mas, né, em crianças que ainda estão em desenvolvimento, vai haver um retardo do desenvolvimento desses dentes. Olha aqui pra gente ver, o dente já tá erupcionado, ó, ele já tá na boca, mas olha a raiz, ele não tem raiz. Tá vendo? Olha esse aqui, também não tem raiz. Esse aqui também, olha o tamanho da raiz. Por quê? A radiação também vai retardar o desenvolvimento desses dentes. Nos ossos também, tá? Há uma diminuição da vascularização, porque dentro do osso também corre sangue, tá? E aí, com a radiação, vai diminuir esse sangue dentro dos ossos, tá bom? E o que vai fazer com que os ossos fiquem mais suscetíveis à infecção. Então, se a gente, né, acaba tendo uma úlcera ali, né, naquele osso que foi irradiado, ou se a gente faz uma extração, né, tira um dente de uma pessoa que passou por tratamento radioterápico há pouco tempo, esse osso ele não cicatriza, ele necrosa, mas ele não cicatriza, tá? E aí também tem um nome que se chama osteoradionecrose. E esses pacientes, né, que estão em tratamento ou que foram tratados, né, com radioterapia, eles podem ser radiografados? A resposta é sim, eles podem. Mas por quê? Porque a quantidade de radiação, né, adicional, a quantidade de radiação que a gente usa nos nossos tratamentos, né, nos nossos exames, né, do dia a dia, ela é muito pequena, ela é insignificante, né, quando comparada à quantidade recebida ali durante a terapia, tá bom? Então, pode, né, ser radiografado, porque a nossa dose, né, que a gente usa durante o exame é muito pequena e se torna insignificante perto, né, de toda a radiação que ele toma durante o tratamento, tá bom?
então não deve ser usada como justificativa para adiar a realização das radiografias. No entanto, se possível, evitar a realização de radiografias nos primeiros 6 meses após o final da radioterapia, para dar tempo ali, então, da mucosa, né, que a gente falou, ulcerada, né, do desconforto, o paciente se recuperar. Mas, se for necessário fazer uma radiografia, a radiografia deve ser feita, tá bom? O diagnóstico, ele é mais importante, né, do que a radiação que o paciente vai ser exposto. E agora, né, vamos falar um pouquinho, então, do nosso dia a dia. Como que a gente vai fazer, né, para se proteger dessas radiações, para proteger nós, né, a equipe que está trabalhando e também proteger o paciente durante o exame. Primeiro, né, limite de dosagem. Quantas radiografias um paciente pode tomar? Quantas vezes eu posso repetir aquela radiografia, né, no paciente? Então, não há limites, né, de dosagem que vão definir, né, quanto cada paciente pode tomar, né, pode ser exposto ali à radiação. Por que não tem limites? Porque, né, essas exposições, elas são feitas intencionalmente, tá bom? E é para o benefício do paciente, certo? O diagnóstico, ele vem em primeiro lugar, né? Porque a gente pode estar salvando um dente, né? Está salvando uma vida através do exame radiográfico. Então, a vida vale mais do que, né, a exposição em si da radiação, né? A exposição da radiação, tá bom? Então, o exame deve ser repetido, é claro, né, que com bom senso, né? Por isso a gente tem que fazer o exame com calma, sem pressa, tá? Para evitar repetições. A gente, né, tem que evitar a repetição o máximo possível, mas enquanto a gente não conseguir ter um diagnóstico correto, uma radiografia adequada, a gente vai ter que repetir quantas vezes forem necessárias, tá bom? E como então a gente vai fazer a proteção do paciente? Primeiramente, radiografia apenas com indicação específica, tá bom? Não é para sair radiografando todo mundo à toa, não. É para concluir um diagnóstico, uma dúvida, né? O que a gente não consegue no exame clínico, a gente vai para a radiografia, tá bom? Evitar radiografias desnecessárias. Usar filmes com sensores mais rápidos, né? Para diminuir o tempo de exposição. Quanto menor o tempo de exposição, melhor. E, radiografar o paciente com paciência e atenção para não errar a técnica, né? Não ficar repetindo. Os aventais de chumbo, certo? Apesar, então, né, da radiação que a gente utiliza no exame radiográfico ser extremamente baixa, nós devemos proteger, né, para minimizar ali a exposição do paciente. Porque não importa quão baixa seja a dose, algum efeito adverso pode ser resultante. Né, esses aventais de chumbo, na aula passada, nas 2 aulas passadas, né, que a gente viu posicionamento de panorâmica, posicionamento de tomografia, se vocês voltarem lá, né, a pessoa está sem o avental de chumbo, né, tá errado, mas aquilo, né, era só uma demonstração do posicionamento, tá bom? Em exames que o aparelho, né, panorâmica, tomografia, que o aparelho vai girar em torno do paciente, o avental de chumbo, ele é aqui na frente e atrás também, tá? Então você veste ele por cima assim e ele vai proteger tanto, né, a parte da frente quanto a parte de trás do paciente, tá bom? E
a nossa proteção, né? Como que a gente vai fazer para nos proteger, tá bom? A proteção mais eficaz é a proteção por barreira, tá bom? Se esconder atrás, né, de uma parede ou de um biombo, né? Mas, né, o mais correto é se esconder então atrás de uma parede de gesso, né? Aqui como tá o exemplo, né? Aqui um aparelho de radiografia panorâmica, né? Então aí aqui na hora de realizar o exame, o operador sai pela porta, tá bom? Aqui é a parede de gesso. E o ideal é que nessa parede de gesso tenha uma janela de vidro com chumbo, tá bom? O chumbo é no vidro, tá? Para que o operador, né, nós consigamos visualizar o paciente durante a exposição, ver se o paciente se mexeu, ver se o paciente está passando mal, tá bom? Para a gente conseguir monitorar ele do lado de fora, tá bom? Mas, né, caso a gente não consiga, a gente não tenha essa proteção por barreira, não tenha, né, uma parede para a gente se esconder atrás, ou um biombo, né, também, né, para a gente se esconder atrás e nos proteger. Um outro, né, meio, né, no último caso, o operador, né, nós devemos ficar. Aqui é o tubo principal, tá bom? Aqui é o tubo principal. Então, a gente deve ficar a 2 metros de distância do tubo principal, ó, 2 metros de distância, e fora do caminho primário ali, do feixe primário, fora do colimador, tá? Então, aqui, ó, o feixe primário tá aqui, ó, passando aqui, tá certo? Onde que eu vou estar? A 2 metros de distância e fora do feixe aqui do caminho primário, do ladinho, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó, o feixe primário tá passando aqui, ó, tá certo? E aonde que eu tô? A 2 metros de distância e fora do caminho do feixe primário, tá bom? Não ficar na direção do cabeçote. Se o cabeçote está numa direção, eu vou para outra, tá? É um meio também, caso, né, não haja proteção por barreira, é um meio da gente evitar ser contaminado por as radiações secundárias, né? Então, eu falo que esses 2 metros de distância e fora do feixe de radiação, a gente consegue ficar fora ali do raio da radiação secundária. Pessoal, a aula de hoje é isso, tá bom? Bem tranquila, né? Pra gente encerrar. A atividade está lá no Google Classroom. Mais uma vez agradeço vocês pela paciência, compreensão. E agora vamos fazer a prova e acabou. Muito obrigada, boa sorte a todos, sucesso. Desejo, né, muito sucesso aí na carreira de vocês, que vocês consigam voar, né, ir longe, tá bom? Um beijo, muito obrigada.